Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Paulo Gama. Hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números naturais, certo? Então a primeira pergunta importante nós fazemos é: o que é um número natural? Na verdade, pessoal, existem diversos conjuntos de números, né? Os números naturais, os números inteiros, os números reais, os números complexos e por aí vai. Mas o número natural, a história da matemática aponta que foi um dos primeiros conjuntos que nasceu, que surgiu na humanidade. E esse conjunto desse tipo de número, ele surgiu a partir da associação do número com quantidades, principalmente, e também com contagem, né? Então, aqui, se nós pegarmos qual é a quantidade de carrinhos azuis dentre os brinquedos apresentados na figura abaixo. Então, aqui eu tenho vários brinquedos, né? Vários carrinhos e tal, aviãozinho aqui. E eu pergunto para você, qual é a quantidade de carrinhos azuis dentre os brinquedos apresentados abaixo? Claro que a imagem não permite contar lá atrás. Vamos pegar os aqui da frente. Aqui eu tenho um caminhãozinho, né, que eu vou considerar como um carrinho. Aqui outro carrinho azul. Aqui outro. Então eu tenho aqui 4 carros azuis aqui na frente. Vamos desconsiderar o lado de trás. Então, a quantidade, né, o número que está associado à quantidade de carrinhos azuis aqui, neste exemplo, é 4. Então, esse número aqui é um número chamado de número natural. Por quê? Porque ele surgiu naturalmente a partir, primeiro, da associação com quantidade e segundo também a partir da contagem. Então perceba que eu contei aqui a quantidade de carrinhos, 1, 2, 3, 4. E a essa contagem eu associei um número, que é aqui o número 4. E esse número ele é chamado de número natural. Então o número natural, na verdade, claro, a gente está pegando aqui a definição ainda um pouco mais básica, porque a definição um pouco mais avançada precisaria de estudarmos aqui os axiomas de Peano e tal, e isso aí a nível de graduação e mestrado, e não é o escopo do nosso aqui vídeo, certo? Mas aqui vamos entender da seguinte forma: o número natural ele surgiu naturalmente a partir da associação do número com quantidades e contagem. Então, toda vez que você conta, se eu perguntar para você, por exemplo, quantos dedos tem na sua mão? Em geral, tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dedos. Quantas pernas uma pessoa tem? Geralmente, uma, duas. Então, eu tenho aqui a contagem e a essa contagem eu associo um número. Esse número é chamado de número natural, certo? Vamos falar aqui um pouco mais sobre ele no decorrer dessa aula. Então, os números naturais eles são formados a partir dos algarismos indo-arábicos, que são aqueles algarismos aqui, composto de 10 algarismos que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 10 algarismos, né? E esses 10 algarismos eles formam os números naturais. E ele é representado, o conjunto dos números naturais, por esse símbolo, que é um Nzinho. Então, o N, que é o conjunto dos números naturais, ele vai ser formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e por aí vai. Essa reticência dá a ideia justamente de que esse conjunto ele continua. E também é interessante nós destacarmos que os números naturais eles começam, o conjunto começa pelo elemento 0. E esse 0 ele representa a ausência de quantidade. Por exemplo, se eu perguntar quais são os números primos menores do que 2, não existe nenhum número primo menor do que 2. Então, essa quantidade é 0. Não existe nenhum número. Então, o conjunto formado pelos números primos menores do que 2 é 0. É associado ao número 0. Tudo bem? Então, o 0 representa a ausência de quantidade. Bom, pessoal, aí uma das coisas fundamentais quando nós estudamos números naturais é a questão do sucessor de um número. O que seria o sucessor? Vamos pensar aqui, observando os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Vai até aqui o número 12, mas continua, né? O que seria o sucessor? Aí eu pergunto primeiramente, qual é o menor número natural? O menor número natural, como nós já vimos, é o número 0. Então, os números naturais eles começam pelo número 0. Algumas pessoas
dependendo da situação lá que vai estudar matemática um pouco mais avançada, em álgebra, abstrata e outras coisas, eles podem considerar o número natural começando a partir do 1, em cálculo numérico e tal. Mas aqui, para a nossa aula, vamos considerar a partir do número 0. E aí fica até, para quem tiver curiosidade, né, quiser estudar um pouco a mais, tem essa discussão. O número naturais começa do 0 ou do 1? Vamos considerar do 0. E aí vem a ideia do sucessor. O sucessor de um número natural é um número natural que vem imediatamente após ele. Então, o que seria o sucessor de um número? É justamente o número que vem logo em seguida, após o número dado. Por exemplo, aqui, ó, o sucessor do número 0 é quem? É 0 mais 1, que é 1. Aqui, ó, o sucessor de 0 é 1. O sucessor de 1 é 2. É 2. O sucessor de 1, que vem logo depois do 1, é o 2. Como é que eu obtive esse 2? 1 mais 1. O sucessor de 2 é quem? É 3. Também aqui, ó. O sucessor de 2 é 3. E eu obtive esse 3 somando 2 mais 1. Ou seja, de maneira geral, né, de maneira genérica, nós podemos encontrar o sucessor de um número natural. Para encontrarmos o sucessor de um número natural, basta somarmos uma unidade ao número dado. Então, se eu quiser o sucessor de um número, basta eu somar a esse número uma unidade, que eu encontro o seu sucessor. Sucessor, por exemplo, de 100. 100 mais 1, que vai dar 101. Por aí vai, tá? Também temos a ideia, dentro dos números naturais, do antecessor. Então, se nós observarmos novamente o conjunto dos números naturais, o que nós teremos? Que o antecessor de um número vai ser o número que vem imediatamente antes dele, né? O antecessor. Então, o antecessor vai ser justamente o número que vem imediatamente antes dele. Por exemplo, aqui, o antecessor do número 5, aqui está o 5. O que vai ser o antecessor dele? Vai ser o 4, que é 5 menos 1. O antecessor do 4 vai ser 4 menos 1, que vai dar 3. O antecessor do 3 vai ser 3 menos 1, que vai dar 2. Então, de uma maneira, por exemplo, o antecessor do número 1 é 1 menos 1, que vai dar 0. E aí fica a pergunta, né? O 0, como nós falamos, ele é o primeiro número natural. Então, ele é o único número natural que não tem antecessor. Já fica essa dica para você aí. Então, de maneira geral, para encontrarmos o antecessor de um número natural não nulo, por que não nulo? Justamente porque o 0 não tem antecessor, só vai ter antecessor a partir do número 1. Basta subtrairmos uma unidade ao número dado. Então, se eu quiser saber qual é o antecessor do número 2020, vai ser 2020 menos 1, que vai ser quem? 2019. Bom, algumas observações a falarmos aqui sobre números naturais. Primeiro, o número natural 0 representa, como nós já falamos, a ausência de quantidade. E o número natural 0 não possui antecessor, acabei de falar sobre isso. Por que não possui? Porque ele é o primeiro número natural. E também, todo número natural é maior, isso aqui é importante, né? Todo número natural é maior que todos os outros que vêm antes dele. Então, se você pegar aqui a sucessão de números naturais, se você pegar um número natural, ele vai ser maior do que todos os outros que vêm antes dele. De forma semelhante, todo número natural é menor que todos os outros que vêm depois dele. Então, se você tiver uma reta numérica, onde tem um número natural, todos os que vêm depois dele são maiores, né, do que ele. Então, ele vai ser menor do que todos os outros que vêm depois dele. Por exemplo, o número natural 3 ele é maior que os naturais 0, 1 e 2. E o número natural 5 ele é menor que os naturais 6, 7, 8, 9 e etc. Então, quer dizer, se eu quiser saber quem é maior do que 3? Todos os que vêm antes dele. Quem é menor, quer dizer, quem são o número natural 3 ele é maior do que todos os outros que vêm antes dele. E o número natural 5 ele é menor do que todos os que vêm depois dele. Isso que está escrito bem aqui. Pois bem, aí pessoal, para nós encerrarmos a nossa aula, uma das coisas que é importante nós estudarmos quando nós falamos de conjunto, já que nós estamos falando aqui de conjuntos numéricos, no caso de números naturais, são os símbolos que a matemática utiliza, né? A matemática ela é uma linguagem, então como tal, ela utiliza símbolos próprios. É importante nós conhecermos alguns.
Não vamos falar de todos, porque ainda temos outros conjuntos e à medida que nós formos falando, podemos explorar melhor esses símbolos. Mas vamos falar de alguns aqui. Então, a matemática ela utiliza símbolos, e é necessário nós conhecermos alguns. Por exemplo, quando nós queremos relacionar duas quantidades A e B, e queremos dizer se elas são iguais ou diferentes, nós utilizamos símbolos. Por exemplo, quando a quantidade A e B, quando as quantidades A e B são iguais, nós representamos por A igual B. Esse símbolo aqui representa a igualdade. E quando elas são diferentes, nós representamos por esse símbolo, que é diferente, é igual, cortadinho aqui. Pois bem, há ainda casos em que temos desigualdades, ou seja, um é maior que o outro, um é menor do que o outro. Então, nesses casos, por exemplo, aqui, quando a quantidade A é maior que a quantidade B, nós representamos por esse símbolo aqui, ó. A é maior que B. Esse símbolo significa maior que. E quando a quantidade A é menor que a quantidade B, nós representamos por esse símbolo aqui, ó. A é menor que B. Aqui é invertido aqui. O símbolo significa menor que, é invertido aqui. Tudo bem? Então, A é maior, esse símbolo é maior, esse aqui é menor. Bem aqui tem que alterar. Há situações ainda em que podemos utilizar os símbolos maior que ou igual a e menor que ou igual a, que é esse símbolo do maior com esse tracinho aqui embaixo, que significa maior que ou igual a. E esse outro significa menor que ou igual a. Por exemplo, aqui, ó, na expressão x com esse símbolo 2, como é que nós lemos? X é maior que 2 ou igual a 2. Então, x pode ser um número maior que 2 ou igual a 2. Isso que quer dizer esse símbolo aqui. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos encerrar nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima sexta-feira, eu vou estar divulgando aqui também no meu canal uma videoaula sobre exercícios, né, relacionados a conjuntos dos números naturais. E eu deixo aqui também o convite para você participar dos grupos do WhatsApp, Telegram e Facebook, onde você poderá baixar gratuitamente uma apostila sobre esse conteúdo matemático, tá? Eu vou deixar o link na descrição. E aí você basta clicar lá e você vai baixar a apostila de forma grátis, com conteúdo e exercícios. Inclusive, os exercícios dessa apostila que serão resolvidos, alguns deles na sexta-feira. Certo, pessoal? Então, encerrando a nossa aula, um abraço a todos. Fique com Deus.